Abra comigo Mateus, primeiro. Mateus 28. Essa passagem, ela tem martelado o meu coração, igreja. E a Maria Luísa está aí? Maria Luísa veio? Que ela vai participar hoje da pregação. Amém? Irmãos, essa passagem, ela falou comigo tremendamente essa tarde. Essa passagem de Mateus 28 fala lá sobre a ressurreição de Jesus Cristo e seu aparecimento às mulheres. Irmãos, não fique disperso. Não seja um inimigo da pessoa que está do seu lado para impedir dela ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Amém? A pastora vai puxar na orelha de gente aí hoje, botar bem aqui no milho, aqui no lugar do castigo. Essa pastora está valente, viu? Amém? Todos encontraram aí Mateus 28? No fundir do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Você está vendo o que Deus está falando aqui para nós? Que quando foi no domingo de manhã, Madalena e Maria foram lá no sepulcro. Quando chegou lá, um anjo, desceu do céu. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Aleluia! E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se, disse: não temais, sei que busca Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-lhe, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Pai, em nome de Jesus, toma aqui a tua palavra. E eu sei, meu Pai, que algo de grandioso e maravilhoso o Senhor quer operar hoje. Porque o mesmo Deus daquele dia é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Jesus daquele dia é o mesmo de hoje. O mesmo Espírito que se moveu naquele dia é o mesmo Espírito que está aqui hoje operando agora na nossa vida. E eu te peço que o Senhor venha repreender toda a dispersão, todo roubador, todo sono, toda moleza. E que o Senhor venha trazer entendimento para nós. E que o Senhor venha trazer revelação, que é o que nós necessitamos para esse dia de hoje. E que cena tremenda. Já pensou você vivendo isso? E Deus tem isso para nós. Você chegar num lugar, um anjo descer, o próprio Deus enviar um anjo para falar com você, para dizer que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que a base da vida cristã é isso. Se perguntar para você hoje: pastora, por que você é cristã? Se perguntarem para você: por que você é cristão? O que você vai dizer? A pessoa chegar assim do nada e dizer assim: por que você é cristão? Por quê? Aí você vai dizer para essa pessoa: eu sou cristã
Porque eu creio que Jesus Cristo morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou para salvar a minha casa e toda a humanidade. Então a base da fé cristã é que Jesus morreu, mas ressuscitou para salvar toda a humanidade. Essa é a base da fé cristã. Essa é o que fecha, o que diz o tudo. E ali quando Jesus ele já tinha aparecido ali para os discípulos depois de ressurreto, para comprovar, nós temos várias comprovações, várias passagens na Bíblia, que ele apareceu para muitas pessoas, 40 dias ali ressurreto, as pessoas abraçaram, Jesus comeu, amém, irmãos? Abraçou pessoas, conversou, passou pela parede. Oh, glória! Isso significa que você vai realizar o sonho de voar, viu, irmãos? Passar pela parede, ó, transladar de um canto para o outro. Pastora, que negócio é esse? Isso é forte. O que Deus tem para nós, irmãos, são coisas sobrenaturais. São coisas que o teu coração nunca chegou ao entendimento dele. É o que Deus tem para nós. E às vezes nós estamos assim, tão limitados a migalhas, a coisinhas tão pequenas. Às vezes nós estamos tão limitados a vícios. Às vezes nós estamos tão limitados a coisas que nos impedem de viver grandiosas coisas, maravilhas, coisas extraordinárias da parte do Senhor na nossa vida. E tudo isso acontece e o Senhor já havia preparado os discípulos de que isso iria acontecer. Jesus, quando ele se reuniu ali com os discípulos, que ele fez a reunião com eles ali na última ceia, ele falou que tudo isso ia acontecer. Que ele iria morrer, que ele iria ser julgado, que ele iria ser condenado, que ele ia ser... E aí, irmãos, ele avisou tudo para os discípulos. Tudo. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Eu estou aqui falando para você coisas espirituais, coisas que parecem ser espantosas, mas são coisas que vão acontecer. Deus tem ressurreição para você. Deus tem ressurreição, salvação e vida eterna para nós. Deus tem isso para nós. É promessa e vai se cumprir. Em nome de Jesus. E Jesus ele chega ali, aparece para os discípulos, ele vai para lá, ele manda aquele povo ir lá para Galileia. E ele chega lá na Galileia e ele se apresenta para esse povo. Se apresenta para os discípulos. Lá no livro de Atos especificamente, vamos ver aqui, Atos 1. Vamos acompanhar só essa outra parte aqui. Livro de Atos. Atos 1:8. Para você entender, irmãos, eu preciso edificar a sua fé nessa noite. Irmãos, aprenda a amar a Bíblia. Aprenda a andar com a Bíblia. Eu estava tendo uma aula esse final de semana e eu escutei o pastor ensinando lá, falando algo que antigamente os católicos não gostavam de andar com a Bíblia, parecia que tinha vergonha de andar com a Bíblia. E hoje eu estou vendo o cristão que tem vergonha de andar com a Bíblia. Por que o cristão tem vergonha de andar com a Bíblia? A gente tem que ter alegria em andar com a Bíblia. Tem que ter prazer em ser filho de Deus. Aí tem a ascensão de Jesus, que vamos começar aqui do 6. Então, Atos 1, a partir do 6. Então, que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, quem respondeu? Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Terminando essa palavra, Jesus foi à ascensão, subiu aos céus, mas os anjos viram ele e disseram assim: ó, o mesmo que está subindo, é o mesmo que, da mesma forma, ele vai voltar. Isso tudo aconteceu por quê, irmãos? Por que o Senhor, ele deixou um ensinamento? Por que ele fez todas essas coisas? Por que ele ensinou? Ele preparou os discípulos, ele falou para os discípulos tudo o que ia acontecer. E ele ali, ele falou que ele iria, mas que ele mandaria, ele entregaria para nós o poder do Espírito de Deus, para que nós fôssemos testemunhas dele nos 4 cantos do mundo. Por que tudo isso aconteceu?
porque Jesus quis perder tempo aqui, quis brincar de ser Jesus? Não. Ele fez tudo isso para transformar a minha vida e a sua vida, nos resgatar de volta à imagem e semelhança dele. Foi por isso que ele fez tudo isso. Por que você está aqui aprendendo? Por que você está aqui sendo alimentado da palavra, recebendo o ensino da palavra de Deus? Para que você volte a ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele não quer operar em você só uma coisa. Ele não quer te dar uma bênção. Ele quer que você seja transformado. Ele quer que você volte a ser totalmente a imagem e semelhança de Deus. E essa transformação e essa mudança só vai acontecer na minha e na sua vida se eu desejar isso, irmãos. Irmão, será que eu desejo que minha família seja transformada? É claro. Será que eu estou aqui ministrando a palavra há quanto tempo na minha casa, deixando de viver tantas coisas porque eu não quero que você seja transformado? É claro que sim. Mas numa igreja que ao mesmo tempo tem 10 pessoas, 5 são transformadas e 5 não. Eu entendo que 5 pessoas abriram para receber e 5 não abriram. Eu entendo que Deus, Ele não trabalha através de quem está levando, mas através de quem está recebendo. A terra que está recebendo é a terra que vai saber que tipo de coisa a árvore vai produzir. Camila falou comigo essa semana: pastor, eu vendi um monte de semente de rosa do deserto. As minhas eu plantei, estão lá, a coisa mais linda do mundo. A mulher que eu vendi disse que não nasceu nenhuma, pastora. Porque depende do solo, depende do seu coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, igreja. Então a sua vida abundante, a sua vida de transformação vai depender unicamente, exclusivamente de você. De você. Ah, mas por que fulano, meu irmão? Olhe para Jesus. Ele é o exemplo perfeito para você seguir. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olha Estevão sendo apedrejado. Ele não olhou para o lado. Ele olhou para Jesus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos. E viu Deus. E viu o trono de Deus. E viu Jesus do lado, à destra do Pai. E ele não deixou de olhar para cima. Ele não deixou de olhar para o alvo. Ele não desviou a visão para as pedradas. Ele não desviou a pressão. Ele não olhou para a pressão. Ele não olhou para as acusações. Ele não olhou. Ele continuou olhando para o alto. Ele continuou olhando para o alvo dele, que era Jesus. Ele não desistiu de olhar para aquilo que realmente nós precisamos olhar. E existe um processo. E todos nós precisamos passar por um processo para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. O cristão, ele precisa passar por uma metamorfose. Quem já ouviu falar aqui em metamorfose? Um exemplo de metamorfose é o lagarto, né? O lagarto, ele começa de um jeito e passa pela metamorfose e depois ele vira uma borboleta. Nós precisamos passar por essa transformação para nós sermos parecidos com Cristo, para sermos iguais a Cristo. E o que vai fazer a diferença é ouvir a voz de Deus. Outro dia eu preguei aqui sobre Samuel, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 fala quando Deus falou com Samuel, que ele estava na casa de Eli. Samuel, ele estava no quarto. E Deus falou: Samuel, Samuel. E Samuel nunca tinha escutado a voz de Deus. Então Samuel está perdoado, né, irmão? Ele nunca tinha escutado a voz de Deus, amém? Aí ele foi lá em Eli: o Senhor está me chamando? Ele disse não. Aí Samuel fez o que? Voltou para o quarto.
Lá no quarto, de novo, ó Deus. Samuel, Samuel. Ele de novo. O Senhor está me chamando. Foi lá no quarto de Eli de novo. O Senhor quer falar comigo? Ele disse, ele entendeu. Porque o sacerdote Eli, ele já tinha escutado a voz de Deus. Ele não estava escutando mais, irmãos. Ele não estava escutando mais a voz de Deus. Porque o pecado faz separação. Pastor, o pecado faz separação? Faz. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. E o que nos impede de ouvir a voz de Deus, pastora? O que nos impede de ouvir a voz de Deus? Não buscar ser santo. E o que é ser santo? Ser separado para Deus. Não quer dizer que não vai errar. Mas o erro vai ser um deslize, um desfalque. Aconteceu. Mas você luta todos os dias contra as tuas fraquezas. Todos os dias você luta para aquilo que te afasta de Deus, para aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus. Todos os dias você luta para viver e para ser a imagem e semelhança de Deus, você que entende. E eu declaro que você vai entender nessa noite, em nome de Jesus. Porque existem duas coisas diferentes, irmãos. Você vir para a igreja para você cultuar a Deus, e você vir para a igreja para você simplesmente receber uma coisa. Porque se tem pregado muita prosperidade. Prosperidade na questão riquezas, que é diferente. Porque tem gente, irmão, que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro, o resto não tem nada. E prosperidade é você estar satisfeito e alegre com tudo que você tem. Isso é prosperidade. Você é satisfeito, você é grato a Deus. E aí de novo, ele chega lá e ele diz assim, olha, é o Senhor que está falando contigo. E agora você vai falar para ele, Senhor, estou aqui, fala. Porque ele, há muito tempo, irmãos, há muito tempo, não ouvia mais a voz de Deus. Porque tem pessoas que tiveram experiências como ele teve com Deus. Teve pessoas que ouviram a voz de Deus. Teve pessoas que choraram na presença de Deus. Teve pessoas que se derramavam na presença de Deus. Teve pessoas que consagravam a Deus, que tinham desejo da presença de Deus, que tinham almejava ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que ansiavam para estar na presença, para ser tocado, para ser movido pela presença de Deus. Mas tem pessoas que não estão conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Tem gente que não escuta a voz de Deus faz muito tempo. Subir. Não tem mais forças. Não tem mais forças. Nunca mais chorou na presença de Deus. Nunca mais nem se constrangeu na presença de Deus. Porque a melhor coisa do mundo, irmãos, é quando a gente se prostra diante do Senhor e a gente tem aquele sentimento de dizer, Pai, eu sou indigno, Pai, eu sou pecadora, Pai, eu não sei que eu não mereço, Pai, mas obrigada porque o Senhor está aqui, aleluia. Obrigada, Pai, porque mesmo assim o Senhor está aqui, glória a Deus. E Samuel volta para o quarto. Uai, pastora, você está voltando para essa pregação, mas Deus está falando, então vamos, deixa Deus falar. Não era isso aqui não, amém, irmão? Mas é sim que Deus está falando, é isso, então é isso. Deus quer que você volte a ouvir a voz dEle. Deus quer falar com você. E eu declaro que em nome de Jesus você não vai sair daqui nessa noite sem ouvir a voz dEle. Você vai ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E Samuel chegou ali no quarto onde ficava a Arca da Aliança.
E Deus falou com ele de novo: Samuel, Samuel. E ele falou: eis-me aqui, Senhor, pode falar. Samuel conseguiu entender que Deus estava falando com ele. Irmãos, entendam uma coisa: e não tinha sido a primeira vez que Deus tinha falado com Samuel. O Senhor já tinha falado com Samuel pelo quê? Pela terceira vez. Mas ele não tinha identificado a voz de Deus. Então, às vezes você está achando que Deus não está falando com você, enquanto que Deus está falando todos os dias. E muitas vezes você não está ouvindo o que Deus está falando, está se manifestando com você. Aleluia. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não muda. Quem muda, pastora? Eu e você. Nós mudamos. Nós somos inconstantes. Nós não temos constância. Nós nos acomodamos. Nós entendemos, irmãos, eu entendo que o cansaço vem para todo mundo. A rotina vem em todas. A rotina vem em todas as áreas da nossa vida? Sim, irmãos. Em todas as áreas. Mas, irmão, quando você vem para a igreja, quando você vem para cultuar o Senhor, você tem que esquecer tudo lá fora. Você tem que esquecer pessoas dentro da igreja. Você tem que entender que você não veio para aqui para você passear, mas você veio aqui para você entregar culto a Deus. Você quer marcar uma reunião para conversar com um amigo, para bater papo? Marca outra hora, não marca no culto não. Porque Deus não se agrada. Ele quer que você venha para a igreja para você entregar culto a Ele. E para você não atrapalhar quem está do seu lado. Porque você não tem escutado a voz de Deus, porque você não está atento à voz de Deus. Você tem impedido de ouvir a voz de Deus. Deus está falando o tempo todo, mas você não está atento ao que Deus está falando. Porque há muito impedimento para que você não escute a voz dele. Aleluia. Aleluia. E Deus falou com Samuel aquilo que Deus já tinha usado outro profeta para falar com Eli. Deus usou Samuel para dizer tudo aquilo que ia acontecer com Eli e com a família dele. E ele foi lá e disse para Eli. Que triste, irmãos. Deus teve que usar 2 profetas para falar com Eli. Porque Eli não ouvia mais a voz de Deus. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que vivem no desespero. É de igreja em igreja, é de profeta em profeta, atrás de uma profetada. Porque Deus, quando Ele quer falar com você, Ele se manifesta. Ele vai dar um jeito de falar com você. Porque Deus é Deus. Ele não precisa que você fique correndo atrás dele. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E na hora que Ele quiser falar com você, Ele se manifesta a você. Aleluia. Deus, quando quer usar profeta para falar comigo, Ele pega de outro lugar, de outro estado, e leva lá na minha casa para falar comigo. Aí foi Deus falando. Eu não preciso estar de porta em porta de profeta, porque o meu Deus fala. O meu Deus, Ele fala e Ele escuta. Aleluia. Aleluia. Muitos têm sido enganados, muitos têm sido trapaceados, muitos têm levado vidas de mentira, porque têm ido atrás de falsos profetas, têm buscado mentiras, têm buscado homens e têm deixado de buscar o Deus vivo, o Deus que transforma, o Deus que exalta, o Deus que edifica, que cura e que liberta. E o Senhor diz assim para a igreja dele: se você é a igreja do Senhor, não se engane, não se engane, porque de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que plantar, certamente colherá. Aleluia.
Eu queria uma palavra tão mansa hoje, Jesus. Culto da família, Pai. Oh, Deus. Oh, Senhor. E o Senhor está dizendo, é tempo de limpar a sujeira do coração, para que possa ouvir a voz dEle. Os corações estão contaminados de mágoas, de rancor, de falta de perdão, de colocar o coração naquilo que não acrescenta, naquilo que não edifica, naquilo que não exalta o nome dEle. Aleluia! Aramandoribas. E o Senhor está dizendo, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó igreja minha amada, porque dias piores virão. E aonde tu estarás plantado, aonde tu estarás edificado, aonde a tua fé está acrescentada, aonde a tua fé está sendo plantada. Aleluia. 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 Pastora, vigia, pastora. Ai, meu Pai. Aleluia. Porque Deus está nesses dias removendo todo o excesso, tudo que impede dos filhos dele, daqueles que ele levantou nesse tempo, que ele quer desenvolver um caráter sarado em Cristo. Irmãos, a glória de Deus está aqui na igreja. Quem tem visão aberta, Pai, abre a visão. Abre a visão da tua igreja. A glória de Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus fala lá em Malaquias 3, do 1 ao 3. Diz que Jesus é como fogo, como ourives e como potássio. Deus, Ele é como fogo purificador, irmãos. E Ele quer extrair de nós toda a impureza, tudo aquilo que nos impede de vivermos a plenitude dEle aqui nessa terra. Deus quer produzir em nós frutos de vida. Deus quer produzir em nós frutos de verdade. Por isso que tem aquela passagem lá da videira verdadeira, que ele diz que aqueles que estão nele, ele vai podar para produzir mais frutos. Mas aqueles que não estão, ele vai cortar e vai lançar fora. Irmãos, tire de você esse entendimento de que você está aqui na igreja, que você está aqui para você ser servido. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para dar, nós estamos aqui para ofertar. Irmãos, igreja do Senhor, desperta. Tudo que você tem não é para você, é em prol do outro. Todos os dons, todos os talentos que Deus te deu, não é teu, é dele. É para a glória dele. É para o nome dele ser glorificado. Senão não teria sentido, irmãos. E nenhum é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Não perca a sua salvação, irmãos. Não perca a sua salvação por causa de pessoas que querem te tirar do foco do centro da vontade de Deus. Eu tenho pregado nessa igreja. Eu tenho falado para as pessoas nessa igreja a verdade, o evangelho, as boas notícias de Cristo que salva. E eu vou prestar conta com Deus de cada coisa que eu tenho pregado no altar da igreja do Senhor. E eu não vou pregar palavras aqui para agradar o teu coração. Eu vou pregar palavras que vão te edificar e que te leve à salvação, irmãos. A mentira, ela não vem de Deus. O pai da mentira é o diabo. E nós precisamos odiar a mentira. E Deus, quando Ele fala que a palavra dEle é a instrução para nós, nós precisamos entender isso e lutar, irmãos, para nos adequarmos à palavra de Deus. Nunca se tem vivido um tempo de julgo desigual dentro da igreja igual tem se vivido hoje, aonde pessoas estão dentro da igreja em fornicação. E uma pessoa sabe que é pecado, mas quer viver em fornicação. Deus não se agrada da fornicação, irmãos. É eu que estou dizendo isso, não. Eu por mim você fornicava todo dia, mas Deus disse que não pode. E eu estou aqui para dizer para você que não pode. Porque se você fornicar, você vai para o inferno.
Você quer perder sua salvação por causa de uma fornicação? Perca não, irmão. A eternidade, irmãos, eu estou falando eternidade. Eu não estou falando de 20, 30, 40, 50, 100 anos aqui não. Vocês têm dimensão de o que é eternidade, irmãos? O jugo desigual. A pastora cansa de falar, corre do jugo desigual. Corre do jugo desigual. Mas o povo está correndo atrás do jugo desigual. Quer pegar os que não é crente lá de fora para trazer crente para bater. Irmão, não consegue. Você não transforma ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma é Ele. A gente tem que pregar, mas quem transforma é o Senhor. Eu não consigo transformar homem. Eu não consigo transformar a minha própria vida se eu não der lugar para o Espírito de Deus transformar a minha vida. Aleluia. Seja constante nas coisas de Deus. Tenha compromisso com o Senhor. Venha gemendo, venha arrastando, venha morrendo, mas venha fazer o que Deus te chamou para fazer. Você vai prestar contas. Eu, por mim, nós estávamos tudo em casa, deitado comendo churrasco. Não estava não, irmãos. Eu amo estar na presença de Deus. Eu adoro estar na presença de Deus. E aí Deus de vez em quando tem que levar o povo para onde? Para onde que Deus tem que levar o povo? Para o povo entender que Ele ama você. Você precisa entender que Deus te ama. Quando Ele te leva para as grandes provas. Quando Ele te leva a passar no deserto. Quando Ele te leva para o vale da sombra da morte. Ele estando lá contigo. É dizendo que Ele te ama. Porque às vezes, irmão, se você estiver bem, você não quer Deus. Não quer. Tem irmão que tem aquele louvor, tem que estar com ele 24 horas, passando pela prova, dando glória a Deus. Eu que não quero isso para mim. Eu quero fugir das provas e correr para a presença de Deus. Fugir das provas e correr para a presença de Deus. Fugir das provas. Estar no colinho de papai. É melhor. É melhor. Aleluia. As escrituras indicam que Judas, o apóstolo traído, o traidor de Jesus, ele enforcou-se aonde? No campo do oleiro. Está lá em Mateus 27. Viu? Neste campo foi encontrado um vaso humano. Quem era o vaso humano? Rejeitado, corrompido, mutilado, vaso para desonra, como tantos outros. Quem era esse vaso? Judas. Porque na casa de Deus tem dois tipos de vaso: vaso de honra e vaso de desonra. Meu Deus, por que o Senhor está levando essa palavra hoje? Meu Deus. Ah, meu Pai, aleluia, Jesus. E assim, irmãos, e assim Deus, em todo tempo, que Ele fala que vai destruir um povo, que vai destruir uma nação, é porque Ele já tentou muito contra com essa pessoa. Todas as pessoas que Deus falou que ia destruir, Ele não ofereceu salvação primeiro, irmãos? Ofereceu. O que foi que Ele fez com Eli? Ele avisou quantas vezes? 2, 3. O que foi que Ele fez com quem? Nínive, uma nação. Ele mandou Jonas ir lá. Aí Jonas disse: não, o Senhor é muito bom, não vou lá não, que depois o Senhor ainda vai pegar para proteger esse povo. E Jonas foi lá e avisou para Nínive que Deus ia destruir aquele povo, aquela nação. O que foi que o rei de Nínive fez? Foi lá para o meio da rua, rasgou as roupas dele, postou a cara dele no pó e começou a gritar para todo mundo pedir perdão a Deus e se arrepender dos pecados. Começou a pedir, até os bichos começaram a jejuar, até os bichos começaram a se purificar. Ele começou a rasgar o coração diante de Deus. O que Deus fez? Deus mudou o decreto de uma nação porque houve arrependimento. Tudo que Deus está falando aqui, irmão, não é para nos matar, é para nos salvar. Tudo que Deus está falando aqui é para nos corrigir, para nos edificar. Tudo que Deus está falando aqui é para nos levantar, para nos animar, para dizer que Ele é Deus, que Ele tem um padrão. E Ele quer que nós entremos nesse padrão para estarmos junto com Ele por toda a eternidade.
Porque não entra de qualquer jeito. Tem o padrão de Deus. Tem o padrão de Deus. E Deus, Ele me trouxe como boca profética nesse tempo, que muitos têm corrido, muitos têm se acovardado, com medo de perder membro de igreja. Irmãos, quem é o dono da igreja é o Senhor. E aqueles que são dele, aqueles que estão nele, jamais vai se corromper, porque sabe quem Ele é. O Senhor em todo o tempo vai ter os dele. Pessoas que estão em Deus têm consciência e sabem o que está sendo pregado nessa noite. É salvação, é eternidade, é vida com Deus, é vida de relacionamento com o Senhor e é vida abundante. Não é uma vidinha passageira, 10 dias de felicidade, não. É eternidade. E eu quero te apresentar que Deus quer mais. Deus, Ele quer mais do fluir do Espírito que Ele derramou, que Ele prometeu lá atrás para os discípulos. Ele quer mais. Ele quer derramar mais. Ele quer te encher mais. Ele quer transbordar mais da presença dEle sobre a tua vida. Aleluia! E quando nós entramos nesse lugar, Deus renova a nossa visão. Eu declaro que Deus vai renovar a sua visão nessa noite. Eu declaro que você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu declaro que você vai sair selado pelo poder do Espírito de Deus nessa noite. Existe um selo, existe uma promessa. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro, o Consolador, o selo. Aquele dia, muitos irão olhar para mim e para você. Ei, que tem o selo, você que tem o selo, entra! Vai ser reconhecido pelo selo. O selo é a garantia. O selo é o penhor de que você é filho de Deus. Convence mesmo, Espírito Santo. O Espírito de Deus está convencendo pessoas a mudarem, a terem vida de santidade, vida separada para Ele, vida com compromisso com Ele, vida com interesse de coração a Ele, altares de verdade levantado para Ele nessa casa, porque Ele quer mover no extraordinário nesse lugar, para que o nome dEle seja glorificado, para que pessoas sejam transformadas, para que cegos enxerguem, paralíticos andem, para que Ele volte a operar o que Ele sempre operou e o que Ele quer operar nesse tempo através da sua vida. É necessário que você se prostre diante dEle, que você pergunte qual é o modelo que Ele quer para você. Aleluia, 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 aleluia. Existem bênçãos espirituais. Existem bênçãos espirituais. E quando o Senhor, Ele sela, quando Ele fala com você e Ele está em você, você tem identidade. Você sabe quem você é. Você não se corrompe porque fulano AB falou que você não é. Você sabe quem você é. Você sabe qual é o seu DNA. Você sabe qual é a sua identidade. Ontem eu estive conversando ali na casa de uma pessoa. Ela disse assim: pastora, não importa o que falem de você, o que importa é o que você é. Quem te justifica é o Senhor. É Ele quem te justifica. É Ele que sabe as obras que você tem depositado diante do altar dEle. Não é homem que está vendo. Aquele que está vendo, Ele não dorme, Ele não pesteja. Ele está 24 horas contemplando a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento. E deixa eu te dizer, as orações que você tem depositado diante do altar dEle, ei, os ouvidos deles escutou cada uma palavra. Ei, Ele escutou cada gemido. Ei, Ele recebeu cada lágrima que você tem colocado diante do altar dEle. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da tua vida. Se não chegou ainda é porque Ele está trabalhando. Se Ele não permitiu ainda é porque você ainda não está no tempo de receber. E se Ele tirou, se Ele arrancou e quer arrancar, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma cura. Existe um lugar de cura na presença de Deus.
Existe um lugar na sua vida que a única pessoa que pode curar você e transformar você é o Espírito de Deus. Não tem como, irmãos. Médico não entra, homem não entra, pastores não entram. Existe um lugar que é você e Deus. É um lugar que você tem que deixar Ele entrar. O Senhor, Ele quer te selar nessa noite. Ele quer te marcar. Ele quer que o inferno olhe para você e diga: ali tem um selo. Ali tem uma marca da promessa de Deus. Ali eu não posso tocar. Ali é dele. Ali quem trabalha é Ele, quem transforma é Ele, quem move é Ele. Eu não posso tocar, porque ali tem um selo. Ali tem um selo, ali tem um penhor, ali tem uma garantia.